Fala galera, Laerte Viana na área. Kamaru Usman é definitivamente uma aberração da natureza. Voltou apavorando mais um e o cinturão é logo ali. É bom o Islam Makhachev ficar de olho bem aberto. Já vou contar e passar tudo o que de melhor aconteceu aqui, mas logo de cara, por favor, deixa o like no vídeo e se inscreva no canal. Domingo de manhã, um frio danado, eu tô aqui produzindo conteúdo pra vocês, então retribuem de uma maneira muito simples. Só deixando o like, se inscrevendo, porque o YouTube entende que vocês apoiam e distribui pra mais pessoas. Fechou? Obrigado pela moral. Fiquem ligados que tem entrevista exclusiva ainda hoje, nesse domingo, subindo aqui. Vamos pra resenha. A categoria dos meio-médios vive uma emblemática renovação, nomes que marcaram época dando espaço aos novos talentos que estão surgindo. Colby Covington, Gilbert Durin, Stephen Thompson, esses são apenas alguns dos veteranos que sucumbiram diante da nova geração que está chegando, liderada por Ian Gary, Michael Morales, Jack Della Maddalena, Sam Brady, Carlos Prates e companhia. Até a última rodada pelo cinturão dá pra gente colocar nesse balaio com o Jack Della Maddalena batendo o experiente Belal Muhammad. Na luta principal do UFC Atlanta que rolou ontem, tivemos mais uma clara tentativa de troca de bastão entre o embalado, nocauteador Joaquim Buckley e o ex-campeão Kamaru Usman. De um lado, o Leão Novo, embalado por 6 vitórias seguidas, confiança no céu e 7 anos mais jovem do que o Leão Velho que não vencia desde 2021, 3 derrotas seguidas e já tido como passado. Ou seja, o cenário estava todo desenhado para mais uma troca, mas aí apareceu o principal fator que mudou a ordem natural das coisas e acabou influenciando diretamente no resultado. O pé frio do Renato Moicano fez um vídeo no seu canal dizendo que era impossível Joaquim Buckley perder essa luta. Pronto, isso foi o bastante para zicar, mudar as coisas, dar a vitória ao Usman e estragar os planos do UFC. Vitória essa que foi construída de maneira muito segura e convincente. O primeiro round foi uma nota só. Usman quedou com 20 segundos e por cima ficou até o gongo soar, com direito a ground and pound violento no fim. Caberia até um 10-8. No segundo, terceiro e quarto assaltos, o nigeriano impressionou pela inteligência tática ao se defender bem em pé e evitar as mãos pesadas do Buckley e pela imposição física ao explodir em busca de quedas. E uma vez no solo, conseguiu converter todas, aplicava um domínio total por cima para ir castigando e frustrando o rival. Tomando um vareio de 4-0 no placar, Joaquim ligou o modo urgência e voltou bem mais ligado no último assalto. Até a defesa de quedas estava melhor, defendeu as 6 tentativas do Usman e assustou com alguns golpes que passaram no vazio, até venceu o round. Mas a luta já estava perdida. 4-1 claríssimos para o nigeriano, performance digna da época que reinava na divisão. Não foi uma atuação das mais empolgantes, mas extremamente inteligente e contundente. Altíssimo nível para brecar um nome perigoso como o Buckley. Acrescenta aí que a carga emocional para o lado do Usman devia ser a das mais pesadas, tanto que o cara chegou a chorar no octógono como se tivesse tirado um peso das costas. Afinal, aos 38 anos, se ele perde mais uma quarta seguida, daria pra gente falar que chegaria ao fim os momentos dele na elite. E agora não. O cara não só vence, como se coloca novamente na disputa do título. Aos 38 anos, Usman prova realmente que é uma aberração da natureza. Com 77 quilos, apenas um único homem o venceu até hoje, que é o Leon Edwards, nas 2 vitórias que teve, porque a luta contra o Khamzat Chimaev foi no peso médio, categoria de cima, e pegou ali faltando basicamente 10 dias. Então não é demérito nenhum as 3 derrotas que teve. Antes já tinha vencido 15, agora volta batendo um cara que estava sendo a grande sensação da divisão. Não é à toa que o Usman é considerado o segundo, para muitos, né, o segundo melhor meio médio da história desse esporte. Antes da má fase, como eu disse, eram 15 vitórias seguidas, de um reinado absoluto. Aí ele volta depois de quase 2 anos fora e tem uma performance assim, desse nível, contra um dos nocauteadores mais perigosos da nova safra. Como vamos falar que esse cara não é uma espécime? Provou mais uma vez que há níveis nesse esporte e ele continua na prateleira mais alta. Tem que respeitar demais o Kamaru Usman e digo mais aqui, hein? Essa vitória dele é péssima para toda a elite dos meio médios, porque com o nome, o poder de barganha que tem, ele certamente já pode ter garantido a vaga de próximo desafiante. Rola Jack Della Maddalena versus Islam Makhachev agora ainda no final de 2025 e ele pega o vencedor no início de 2026. Eu realmente acredito que é isso que vai acontecer. Em relação ao Buckley, nada de desespero, fim do sonho ou algo parecido. Não há motivos para baixar a cabeça. Continua na 6ª posição do ranking, é jovem, explosivo, poder de nocaute, o cinturão fica distante, mas se manter ali na boca da elite já é um feito dificílimo e que poucos vão alcançar. O problema é que daqui pra frente ele vai ter que lidar com Ian Gary, Michael Morales, Carlos Prates, Sam Brady. São grandes as chances de jogarem outra bucha de canhão no seu caminho. Boa sorte para ele. Esse Fight Night em Atlanta também teve outros desdobramentos bem importantes. 2 brasileiros entraram em ação. O primeiro foi Rodolfo Bellato Trator, que protagonizou a rivalidade mais azarada de 2025 com o Paul Craig. Essa luta era para ter rolado em maio e foi cancelada por conta de uma herpes do Brazuca. E agora, quando finalmente ficaram frente a frente, foi interrompida por um golpe ilegal do escocês. O resultado final foi um no contest polêmico. Afinal, poderiam muito bem ter dado a vitória para o Rodolfo,
por desqualificação do Craig. Na sequência foi a vez de Raoni Barcelos, que segue embalado em boa fase. Dessa vez bateu o ex-campeão Cody Garbrandt na decisão unânime e emplacou seu terceiro triunfo seguido. Ainda fechou com chave de ouro ao pedir o top 10 Rob Font na entrevista ainda no octógono. Que fase do Raoni, 38 anos e brilhando na difícil divisão dos galos. Palmas para ele. Vale citar também o peruano José Ochoa, atleta da chutebox Diego Lima, que mora no Brasil e aplicou um nocautaço em Cody Durden e venceu a primeira na casa. E por falar em nocaute impressionante, quero destacar aqui mais uma performance assustadora do prodígio Malcolm Elmaker, que atropelou o Chris Moutinho em 2 minutos e confirmou que é de fato um talento para ficarmos de olho. Atenção nesse moleque, é um peso galo que bate como peso pesado. Duas questões aqui antes da gente terminar. O que vocês acharam dessa paralisação na luta do Rodolfo Trator e Paul Craig? Acharam justo ter dado no contest ao invés de uma vitória para o brasileiro por desqualificação? Porque para mim esse era o caminho natural. O golpe do escocês foi claramente intencional e ilegal, então deveria ter sido desclassificado. O que vocês acharam? Coloquem aqui nos comentários e mandem perguntas para o Rodolfo também, porque eu vou gravar com ele daqui a pouco, então eu repasso as dúvidas de vocês. E sobre o retorno do Kamaru Usman, sejam sinceros aqui, o que vocês acharam da performance do nigeriano de 38 anos? Já esperavam a vitória ou foram pegos de surpresa? E ainda dá para ele sonhar em voltar ao topo do mundo? Dá para reconquistar o cinturão? Coloquem aqui embaixo o que vocês acham a respeito de tudo isso. Não esqueçam, por favor, de deixar o like no vídeo, se inscrever no canal, porque é sempre muito importante. Diego Lima, Renato Moicano, Paulo Borrachinho, eu tô tentando, talvez consiga. Vários nomes bacanas vão passar por aqui nos próximos dias de maneira exclusiva, então fiquem ligados porque tem muita coisa bacana vindo por aí. Eu conto com a sua inscrição aqui para ficar por dentro de tudo e com a sua audiência também. Tamo junto!